Olá, alunos do CELV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe e vamos mais a uma aula de ciências, o qual nós falaremos de um sistema muito importante para o nosso corpo. Nessa série de sistemas que estamos vendo aí ao longo desse bimestre, nós vamos falar hoje sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino que é indispensável para o nosso corpo. O sistema endócrino ele é responsável pela produção e liberação de hormônios que vão ter funções assim primordiais e que vão atuar de uma maneira muito intensa aí no nosso corpo, através da sua liberação na corrente sanguínea, né? E são liberados ali e percorrem o corpo até alcançar ali os órgãos-alvo. Então preste atenção nas dicas que eu vou dar para vocês, preste atenção aí também nos exercícios do livro, nas páginas do livro, que é muito importante vocês saberem sobre o sistema endócrino, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos conferir aí. Então, pessoal, o sistema endócrino ele vai ser muito importante para a liberação dos hormônios. O sistema endócrino também é chamado de sistema hormonal. Então, tem a produção ou liberação dos hormônios na corrente sanguínea. E aí, esses hormônios vão percorrer o corpo e vão atingir os órgãos-alvo, não é? Para que haja esse trabalho aí perfeito aí de interação dos hormônios no nosso corpo. E aí, nós vamos começar aí falando um pouquinho aí das funções dessa glândula endócrina, como a gente acabou de falar, né? Lançam no sangue as substâncias reguladoras chamadas hormônios, e estes, ao serem lançados no sangue, vão fazer o quê? Percorrer todo o corpo até chegar nos órgãos-alvo, ou no órgão-alvo, o qual vão atuar, tá bom, gente? É muito importante vocês saberem disso. Quais são as principais glândulas endócrinas aí no nosso corpo? Nós temos aí a hipófise, que também é chamada de pituitária, que é a nossa glândula mestra, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas, suprarrenais, ovários e testículos, que são as gônadas femininas e masculinas, e a pineal. Além destas, o timo, o trato gastrointestinal e a placenta também exibem atividade endócrina. Mas nós vamos nos ater principalmente a essas aqui, tá bom? Essas 7 que eu acabei de listar para vocês. Hipófise, gente. A hipófise, ela é chamada de glândula mestra. Por quê, pessoal? Porque ela controla o funcionamento de outras glândulas aí que estão no nosso corpo. Tá, gente? Ela está localizada onde? Na base do cérebro. Aqui você pode ver, ela é semelhante a um grão de ervilha, tá, gente? Ela é do tamanho do grãozinho de ervilha, mas tem uma função assim primordial assim, para o nosso corpo. Por quê? Porque ela é a glândula mestra que vai fazer o quê? Vai controlar outras glândulas que também atuam com funções endócrinas. Então, por isso, ela é chamada de glândula mestra. Ela produz vários hormônios e muitos deles, como eu falei, estimulam o funcionamento de outras glândulas, como, por exemplo, aqui a tireoide, as suprarrenais e as glândulas sexuais, que são os ovários e os testículos. E aí, também podemos dizer e citar que essa glândula hipófise, né, nossa glândula mestra, ela governa também a memória, a sabedoria, a inteligência e o pensamento. Muito interessante isso. Podemos dividir a hipófise de duas maneiras: adenohipófise e neurohipófise, tá, gente? Quando a gente fala da adenohipófise, ela é responsável pela secreção de alguns hormônios. O ACTH, que nós vamos ver bem detalhadamente, TSH, FSH, LH, ICSH, GH e PRL, tá, gente? Essa é a adenohipófise. Quando a gente fala de neurohipófise, né, aí a gente vai falar sobre a liberação e o armazenamento, ou armazenamento e liberação do hormônio ADH e da ocitocina. Vamos ver detalhadamente cada hormônio. Então vamos lá. A adenohipófise, né, ela sintetiza e secreta hormônios que regulam um amplo espectro de atividades corporais, do crescimento à reprodução. Aí, o primeiro hormônio que a gente pode observar é o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o hormônio mais abundante da adenohipófise, tá, gente? E tem a função de estimular a síntese e secreção de pequenos hormônios proteicos chamados
IGFs, tá bom, gente? Que ajudam a manter a massa óssea e muscular. Estimulam também a cicatrização de lesões e reparo dos tecidos, tá, gente? E o importante é você saber que esse hormônio do crescimento, ele promove o crescimento da massa muscular e de ossos também, tá, gente? É muito interessante vocês saberem disso. Inclusive, a ausência deste hormônio chamado hormônio do crescimento, ou GH, causa uma doença chamada nanismo, tá, gente? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o nanismo, tá, gente? Pela ausência ou pouca produção deste hormônio GH. O excesso da produção pode causar uma doença chamada gigantismo, tá bom, gente? Gigantismo, obviamente, a pessoa ela vai ter uma estatura muito grande, né? Vamos dizer assim, passando assim de 2 metros de altura, e pode ter alguns problemas, por exemplo, como problemas na coluna, porque vai começar a envergar os ossos da coluna e tudo mais, então vai ficar um pouco difícil, né, essa questão. Aí tem que ter o tratamento com o endocrinologista e tudo mais, e tem que ser descoberto isso logo no início, que aí o tratamento ele costuma ser mais eficaz, tá bom, gente? Também existem outras doenças associadas ao hormônio do crescimento, como por exemplo a acromegalia, né? E o cretinismo, tá, gente? Depois vocês, se quiserem, dêem uma pesquisada ali no livro de vocês, no livro não, na internet, no Google, e observem aí essas doenças detalhadamente que eu acabei de falar para vocês, que é interessante vocês saberem, tá? Um outro hormônio aí que a gente pode falar aí da hipófise é o TSH, tá, gente? Que é o hormônio estimulante da tireoide. Lembrando, a tireoide é uma glândula, tá? Mas esse hormônio aqui, o TSH, produzido pela hipófise, tá? Liberado pela hipófise, vai atuar nas glândulas tireoides para que elas possam funcionar. Então, o TSH estimula a síntese e a secreção de hormônios tireoides pela glândula tireoide. Seu controlador de secreção é o hormônio TSH, tá bom, gente? TSH vai controlar a glândula tireoide. FSH e LH, que é o hormônio luteinizante. Nas mulheres, os ovários são os alvos aí desses hormônios. E, obviamente, nos homens, né, o FSH vai estimular a produção de espermatozoide. Então, a glândula alvo ali nos homens são os testículos. Repetindo, na mulher são os ovários, no homem são os testículos. E o LH estimula os testículos a secretarem testosterona. Testosterona, que é um hormônio aí produzido lá também nos testículos, tá, gente? A testosterona ela é muito importante porque vão ditar as características sexuais secundárias masculinas. Tá bom, gente? Outro hormônio aí que a gente pode destacar é a prolactina, ou PRL, tá, gente? A prolactina, ela estimula a produção de leite materno pelas glândulas mamárias das mulheres, tá, gente? E que, por sua vez, depende do hormônio ocitocina, que é liberado pela neurohipófise. Tem-se hormônios que suprime a liberação de PRL durante a maior parte do tempo, que são os PIH, e durante a gestação, os PRH, juntamente com os níveis altos de estrógenos. Pessoal, a prolactina, o que eu quero que vocês saibam da prolactina? Que estimula a produção do leite materno. Tranquilo, gente? O hormônio ACTH é um hormônio que vai agir ali na glândula suprarrenal. Também é chamado de hormônio adenocorticotrópico, tá, gente? E controla a produção e secreção de hormônios denominados glicocorticoide pelo córtex, uma vez que o CRH estimula a sua secreção. Então, o que você tem que saber? Que o ACTH vai agir nas glândulas suprarrenais, tá bom, gente? Vamos passar aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos hormônios da neurohipófise, tá, gente? A neurohipófise, né, ela libera hormônios que vamos dizer aqui, ó, a ocitocina, que é um hormônio muito importante aí, principalmente para as mulheres, porque ela estimula a ejeção do leite materno. Não confunda a ocitocina com prolactina. Prolactina é produzido lá na adenohipófise e estimula a produção de leite materno. A ocitocina vai estimular a ejeção, ou seja, a liberação
do leite materno e também as contrações musculares da parede do útero na hora do parto, tá, gente? Então, por isso que as mulheres têm a contração na hora do parto, é graças a esse hormônio chamado ocitocina. E o hormônio ADH também é liberado pela hipófise, tá? Que vai fazer com que não percamos água excessivamente pelo nosso corpo, tá, gente? A pessoa que tem ausência na produção desse hormônio ADH, também chamado antidiurético ou vasopressina, tá, gente? Tem uma doença chamada diabetes insípidos. Não confundam diabetes insípidos com diabetes mellitus. Esse diabetes insípidos é um diabetes diferente, que é aquele que perde-se água excessivamente do nosso corpo. Tá, gente? O diabetes mellitus nós vamos ver daqui a pouco, quando formos falar sobre o pâncreas e a insulina, tá bom? Então, esse é o hormônio ADH. Aqui você vê um esqueminha falando sobre todos os hormônios. Vou deixar aí algum tempinho para vocês observarem. Se quiserem dar um pause nessa hora para vocês observarem e lerem, é muito importante para vocês observarem. Lembrando que eu já falei de tudo isso aqui que está na figura, tá bom? Já falamos um pouquinho sobre as disfunções da hipófise, falamos de algumas doenças, então não vou deixar tanto aqui. Agora vamos falar de uma outra glândula chamada tireoide, tá, gente? A glândula tireoide, ela fica localizada ali na parte anterior do pescoço, conforme vocês podem observar aqui, tá, gente? Então, essas são as glândulas, a glândula tireoide, tá? Essa é a glândula tireoide. Aí a gente, conforme a sua morfologia, né, a sua aparência, ela tem o formato de uma borboleta. Cada asa ou lobo da tireoide está presente em ambos os lados da traqueia, conforme vocês podem observar aqui. Que você tem a traqueia e aqui cada partezinha está aqui ao lado da sua traqueia, tá bom, gente? Essa aqui é a glândula tireoide. Pessoal, qual é a função da glândula tireoide? Produzir, armazenar e liberar hormônios tireoidianos, tá, gente? Que aí nós temos três principais, né? Temos o T3, que é a triiodotironina, o T4, que é a tiroxina, e ainda temos um outro chamado calcitocina, tá? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o T3 e o T4, a triiodotironina e a tiroxina. Esses hormônios T3 e T4, que são produzidos ali na tireoide, eles têm a função de regular o metabolismo, tá, gente? E aí, obviamente, todo metabolismo, quando fica acelerado, o que acontece? O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo se eleva, a pessoa emagrece, porque é um gasto maior de energia e tudo mais. Então, quem vai regular essa partezinha toda aí do metabolismo são os hormônios T3 e T4 produzidos ali na tireoide. Qual é o problema quando existe um excesso de T3 e T4 ou a ausência de T3 e T4? Quando tem o excesso de T3 e T4, o que acontece? O excesso vai causar uma doença chamada hipertireoidismo, tá? Então, o excesso do hormônio T3 e T4 causa o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, né, pode causar algumas consequências se for um quadro muito grave, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, tá, gente? E também pode ocorrer também o crescimento exagerado dos olhos aqui, ó, como você pode ver, ele vai ficar com os olhos como se fosse estando arregalados, indo para fora. Isso é um problema chamado exoftalmia, tá? É quando tem um excesso, tá? Um excesso aí de hormônios T3 e T4. Além de a pessoa não ter dificuldade para ganhar peso, né? Ela está sempre muito agitada e tudo mais. E a falta do T3 e T4 vai causar uma doença chamada hipotireoidismo, tá, gente? E aí a pessoa ela vai ser bem lenta, né? Ela vai ser uma pessoa que vai ter muito problema com sonolência, né? Ela vai ter um metabolismo muito lento, vai ter problemas para emagrecer, vai sempre ter ganho de peso e principalmente, que é uma coisa característica, o crescimento dessa região do pescoço, que vulgarmente a gente chama de papada, né? Mas o nome correto é bócio, tá? Então o crescimento aqui dessa região faz com que
é por conta do hipotireoidismo em muitos casos. Ainda tem que falar ainda da tireoide ainda, desculpa, gente. A tireoide, embora não esteja aqui no slide, também produz um hormônio chamado calcitocina, tá, gente? A calcitocina, ela vai ter a ver com o metabolismo do cálcio no nosso corpo. Então, quando a gente fala de calcitocina, a gente fala do seguinte: retira-se o cálcio do sangue e coloca nos ossos, tá, gente? Então, a calcitocina ela vai ter essa função de retirar o cálcio do sangue e colocar nos ossos. E aí nós temos uma outra glândula chamada paratireoide, tá, gente? E aí é o que acontece, uma função antagônica aí da calcitocina, porque quando a paratireoide produz o paratormônio, vai fazer o contrário, ele vai retirar o cálcio do osso e colocar no sangue. Lá na calcitocina, que é produzida na tireoide, é o contrário, retira o cálcio do sangue e coloca no osso. Aqui é uma função antagônica, o paratormônio ele vai lá, retira o cálcio do osso e coloca no sangue, tá, gente? Então, funções contrárias que vão fazer com que haja a regulação aí da taxa de cálcio aí no nosso corpo. O pâncreas ele é muito importante porque ele produz dois hormônios na verdade, chamada insulina e glucagon, tá, gente? Esses hormônios eles vão regular aí a glicose do nosso corpo. Lembra que eu falei que agora, quando a gente fala do pâncreas, a gente vai ver detalhadamente sobre o diabetes mellitus, que é o diabetes voltado aí para o açúcar, não é isso? Então, quando você tem aí o diabetes mellitus, você tem a taxa de açúcar muito elevada no nosso corpo, né? Então, justamente porque a pessoa que tem o diabetes, ela não produz suficientemente esse hormônio chamado insulina, tá? Esse hormônio chamado insulina, ele quebra as moléculas de açúcar, né, em pedacinhos e vão para a nossa corrente sanguínea, tá, gente? Então, quando não ocorre a quebra dessas moléculas de açúcar, né, vai o excesso de açúcar para o nosso sangue e aí a pessoa ela fica com essa doença chamada diabetes. Então, vamos recapitular. O pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, em que a insulina abaixa a taxa de glicose do sangue e o glucagon eleva a taxa de glicose no sangue. Já falamos do insulina e do glucagon. E caso você tenha algum problema assim, de insulina e tudo mais, essa produção aí, ou a pouca ou a ausência de produção de insulina, existe essa doença chamada diabetes mellitus, tá, gente? Diabetes mellitus, como nós falamos, é o excesso de açúcar no sangue. As suprarrenais, pessoal, elas vão estar localizadas anatomicamente acima dos rins, tá? E aí elas têm um papel muito importante para o nosso corpo. Então, cada glândula suprarrenal possui regiões que produzem hormônios diferentes, né? O córtex suprarrenal externo, que compõe aproximadamente 85% da glândula, e nós temos também a medula suprarrenal, que é a parte interna. Vamos ver aí a função de cada uma delas. Aqui, pessoal, a parte externa aí da suprarrenal, né? Ela vai liberar hormônios chamados mineralocorticoides, tá, gente? A zona média, né? Ela vai produzir hormônios, né? Vai liberar hormônios chamados glicocorticoides, tá? E a zona interna libera os hormônios andrógenos. Esse é o córtex suprarrenal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as gônadas, ou seja, as glândulas sexuais. Nós temos os ovários, as meninas têm os ovários, né? E os homens, né, os testículos. Quando a gente fala de ovários, né, os ovários eles são importantes aí para a produção do estrogênio, né, e também da progesterona, tá? Que isso é muito importante, porque eles vão regular o ciclo menstrual e também vão ditar as caracteres sexuais secundários femininos. Quando a gente fala aí do testículo, o testículo aí tem a ver com a testosterona, tá, gente? Que também vão promover aí e ditar as características sexuais secundárias masculinas. Como, por exemplo,
o crescimento dos órgãos sexuais, crescimento dos testículos, também o engrossamento da voz, o crescimento de pelos. E quais são as características sexuais secundárias femininas que o senhor não falou, professor? As características sexuais secundárias femininas é o crescimento das mamas, o crescimento da região pubiana, né, e etc. E a glândula pineal, né, é importante, porque produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio vai regular o quê? O sono, tá, gente? Bom, queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham assistido, que vocês assistam, que vocês reassistam. Façam os exercícios do livro, porque é muito importante vocês saberem sobre esse sistema. É um pouco grande, né? Sei que são muitos assuntos que eu falei aqui, mas aí com o livro, com a explicação que eu dei, mais aquela interação que nós temos lá no WhatsApp, é muito importante para que vocês aprendam essa matéria, tá bom? Então fiquem com Deus, um forte abraço e qualquer dúvida, vamos lá interagir no WhatsApp, vocês perguntem e vamos continuar prosseguindo com a matéria. Um abraço, um beijo em todos, fiquem com Deus, até uma próxima aula.